Você confiaria em uma obra de arte exposta no museu mais famoso do mundo? O Metropolitan Museum of Art, em Nova York, é um dos templos da cultura ocidental, abrigando milhões de visitantes todos os anos, e uma coleção que atravessa milênios. Entre suas galerias, repousam peças que prometem contar a história de civilizações antigas, como a misteriosa e sofisticada cultura etrusca, que floresceu na Itália antes mesmo do Império Romano. Mas e se eu te dissesse que algumas das peças mais veneradas como tesouros arqueológicos da antiga civilização etrusca foram, na verdade, feitas por mãos modernas no século XX? Uma mentira cuidadosamente esculpida, que enganou não só o público, mas também os maiores especialistas do mundo. Essa é a história de como o Metropolitan Museum of Art de Nova York foi enganado por esculturas modernas disfarçadas de relíquias milenares. Uma fraude que só foi descoberta 40 anos depois, graças à confissão de um dos próprios falsificadores. Por décadas, essas estátuas foram admiradas, estudadas e até usadas como referência para entender a arte etrusca. Prepare-se para conhecer o escândalo das estátuas etruscas. Uma lição sobre vaidade, ganância e como até os maiores especialistas podem ser enganados. Uma história que revela não só as falhas humanas, mas também o fascínio irresistível que o passado exerce sobre todos nós. Em 1915, o Metropolitan Museum of Art de Nova York, já consolidado como um dos maiores museus do mundo, fez um anúncio que abalou a comunidade artística internacional. O Met revelou a aquisição de 3 esculturas monumentais de terracota, supostamente criadas pelos enigmáticos etruscos há mais de 2000 anos. Essas peças, batizadas de Velho Guerreiro, Jovem Guerreiro e Cabeça Colossal, eram gigantescas, com traços expressivos e uma aura de mistério. Imediatamente tornaram-se o centro das atenções do museu, atraindo multidões e sendo estudadas por acadêmicos de todo o planeta. O entusiasmo era tanto que a curadora Gisela Richter, uma das maiores especialistas em arte clássica, declarou que aquele era o maior achado etrusco já feito fora da Itália. A região da Etrúria, berço dessa civilização, ganhou destaque nos mapas e nos debates acadêmicos. O contexto era perfeito. A Europa vivia uma febre arqueológica, com museus competindo ferozmente por relíquias do passado. O Met, ao adquirir essas esculturas, parecia ter vencido a corrida. Mas por trás do brilho e da celebração, algo sinistro se escondia. Mal sabiam eles que o verdadeiro achado do século era, na verdade, uma das maiores fraudes da história da arte. O mundo estava prestes a ser enganado como nunca antes. O responsável por uma das maiores farsas da história da arte? Alfredo Fioravanti, um restaurador e escultor italiano nascido em Florença no final do século XIX. Em uma época em que a cidade fervilhava de artistas, restauradores e comerciantes de antiguidades. Fioravanti cresceu em meio ao universo das artes, aprendendo técnicas tradicionais de escultura e restauração com sua família. Ele era conhecido por sua habilidade em imitar estilos antigos, o que o tornou um restaurador requisitado, e mais tarde, um falsificador brilhante. Junto com cúmplices igualmente habilidosos, Fioravanti desenvolveu um método engenhoso. Misturava fragmentos autênticos de cerâmica etrusca com argila nova, criando estátuas que enganavam até os maiores especialistas da época. O talento de Fioravanti era tão extraordinário que suas obras foram adquiridas por museus renomados, como o Metropolitan de Nova York, e admiradas por décadas. Ninguém suspeitou da fraude, até que, em 1960, Fioravanti decidiu confessar tudo. Em um ato surpreendente, ele provou sua autoria ao esculpir uma réplica perfeita diante de testemunhas, revelando todos os segredos do golpe. Curiosamente, sua confissão não apenas desmascarou a fraude, mas também transformou Fioravanti em uma lenda entre falsificadores e estudiosos da arte. A fraude só veio à tona porque o próprio falsificador
decidiu contar a verdade, deixando um legado controverso e fascinante na história da arte. O motivo por trás da farsa era simples, mas poderoso: dinheiro, reconhecimento e o desejo de deixar uma marca no mundo da arte. No início do século XX, o mercado de arte era uma verdadeira corrida do ouro por descobertas espetaculares. Museus e colecionadores competiam ferozmente para adquirir peças que pudessem elevar seu prestígio e atrair multidões. Ambição e vaidade andavam lado a lado. Fioravante, movido por uma mistura de orgulho e desejo de reconhecimento, queria provar seu valor enganando os maiores especialistas do mundo. As estátuas falsas foram vendidas ao Met por uma verdadeira fortuna, tornando-se manchete nos jornais e motivo de inveja entre outros museus. O sucesso do golpe foi celebrado anonimamente pelo grupo, que se via como artistas incompreendidos, desafiando o sistema estabelecido. Para eles, cada brinde era uma vitória contra a arrogância dos especialistas e a sede insaciável dos grandes museus. Enganar os curadores era, para os falsificadores, a maior validação de seu talento e inteligência. No fundo, a farsa das estátuas etruscas foi alimentada não só pela busca por riqueza, mas também pelo desejo de reconhecimento, vaidade e a eterna competição por status no universo da arte. Com o tempo, especialistas começaram a notar detalhes estranhos: posturas, expressões e cabelos que não batiam com o estilo etrusco. Pequenas falhas estilísticas, ignoradas no entusiasmo inicial, começaram a levantar suspeitas. Décadas depois, esses detalhes ajudaram a desmontar a farsa. Foi a ciência que deu o golpe final. Testes laboratoriais revelaram pigmentos industriais e argila incompatível com a região etrusca. A análise química e microscópica mostrou que as estátuas eram modernas, não milenares. A verdade científica não deixou dúvidas. O Met havia sido enganado. Em 1961, Fioravante revelou tudo à imprensa, detalhando o processo e demonstrando seu talento ao vivo. O Met foi forçado a admitir publicamente o erro, reconhecendo as peças como falsificações. O escândalo abalou a reputação do museu e virou manchete mundial. Documentos revelaram que o Met já suspeitava da fraude anos antes, mas preferiu o silêncio para evitar humilhação. As estátuas foram discretamente retiradas de destaque, e o caso abafado até a confissão tornar impossível esconder a verdade. O medo de manchar a reputação falou mais alto que a busca pela verdade. Hoje, as estátuas falsas são usadas como ferramentas de ensino, exemplo clássico de fraude arqueológica. Elas ensinam a importância do ceticismo, da análise crítica e da verificação científica. O erro do Met virou uma das lições mais valiosas da história da arte. As estátuas ainda estão no Met, agora exibidas como falsificações, com placas explicando toda a história. O museu transformou sua vergonha em lição pública sobre autenticidade e ciência. Hoje, elas fascinam não pela antiguidade, mas pela história inacreditável que carregam. O escândalo forçou museus do mundo todo a reexaminar coleções e adotar processos mais rigorosos. A proveniência das peças passou a ser tão importante quanto sua aparência. O caso criou uma cultura de dúvida saudável, protegendo o patrimônio cultural global. Por décadas, essas estátuas moldaram a imagem da arte etrusca, tudo baseado em uma mentira convincente. O caso mostra como a história pode ser manipulada e como o ceticismo é fundamental. E você, acreditaria se visse uma dessas peças num museu? Comente aqui embaixo. Se gostou, curta, compartilhe e até o próximo escândalo arqueológico.